Eugene Genius Plus, amada por alguns, odiada por outros, essa máquina tem dado o que falar e hoje eu vou fazer um tutorial completo dessa máquina e vou falar a minha opinião a respeito dela. Será que eu indico? Para quem que eu indico essa máquina? Então se você quer saber, assiste esse vídeo até o final que eu vou ensinar tudo para você. Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em máquinas de costura e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dessa máquina. Vou fazer um tutorial completo aí para você que talvez tenha uma máquina dessa e não sabe o jeito certo de usar ou está pretendendo comprar uma máquina dessa e quer saber um pouquinho mais a respeito dela. Assista esse vídeo até o final, tá bom? Eu vou falar tudo nesse vídeo. Lembrando, gente, que esse vídeo não é patrocinado pela Eugene, ou seja, eu não vou ter um local para te indicar para você comprar essa máquina. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, que sempre que aparece alguma loja parceira aí eu acabo indicando lá no Instagram. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui nesse canal a gente fala sobre uso e manutenção de máquinas de costura. Eu ensino você a usar a sua máquina de maneira correta, regular os pontos e tudo mais. Então, se você não é inscrito aqui no canal, confere aí e já se inscreve, tá bom? Dá essa força pra gente, não custa nada pra você e nos ajuda bastante, tá? Já deixa o like nesse vídeo que vai nos ajudar demais também. Compartilha esse vídeo aí com quem você conhece e deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo, quem sabe o seu comentário pode se tornar um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, Bruno Máquinas de Costura no Instagram. Tem um conteúdo diferenciado e especial para você lá no Instagram, então já me segue lá. E se você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura, doméstica ou industriais, consertar suas próprias máquinas para economizar tempo e dinheiro com manutenção, ou até mesmo aprender uma nova profissão e ganhar dinheiro consertando máquina, conheça o meu curso completo de manutenção de máquina de costura. Eu vou ensinar você do zero até o avançado, dominar as máquinas de costura. Quer saber mais? Todos os links estão na descrição desse vídeo. É só você olhar aí na descrição que tem todos os links para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a máquina. Já estamos com a máquina aqui na bancada e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui a respeito da máquina, tá? Ela é uma máquina que ela tem 31 pontos, entre os pontos convencionais e os pontos decorativos, né? Ela tem o braço removível, ou seja, você consegue tirar essa parte da máquina para você colocar aqui, por exemplo, para você fazer uma barra, para você fazer uma manga, facilitando assim a costura dependendo do que você for fazer. Então você consegue retirar essa parte da máquina aqui também. Além disso, dá para você costurar com agulha dupla com ela. Muita gente me pergunta quando eu faço vídeos aqui sobre máquinas se dá para costurar com agulha dupla. Nessa aqui você consegue também. Ela tem 700 pontos por minuto, ou seja, não é aquela máquina bem veloz, mas dá para atender, dá para você costurar e fazer suas costurinhas caseiras, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui sobre a máquina, aqui na parte de trás da máquina. Nessa parte aqui nós temos os encaixes da máquina, né? Aqui a gente tem o encaixe do pedal, onde a gente pluga o pedal aqui, pluga o outro lado na tomada para poder costurar. E a gente tem o botão de ligar e desligar a máquina. Aqui a gente tem o seletor de ponto, então a gente vai selecionar o ponto decorativo e o volante da máquina que a gente vai girar para poder a máquina costurar. Ela tem também essa alça, né, de pegar a máquina para você poder transportar, levar ela para os lugares. Bastante interessante também. E agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui como que usa a máquina, como que funciona aqui, todas as funções dela. A gente vai começar, como sempre, eu inicio aqui com a passagem de linha. Então vou mostrar para vocês como que passa a linha nessa máquina. Aqui na parte de cima dela a gente já consegue observar os dois pinos de colocar o retróis pequeno, né? Eles são de puxar, né? Então você pode puxar aqui, levantar ele para você encaixar o retróis pequeno, os dois. E você pode abaixar se você não for utilizar. Ele é bem frágil, tá? Então toma cuidado aí na hora de você puxar e levantar, que ele quebra com bastante facilidade. O ideal, se você não estiver utilizando, é sempre manter eles abaixados. Aqui no caso vou utilizar um retróis grande com um suportezinho de linha aqui e a gente vai estar passando a linha na máquina. A gente começa passando a linha por essa parte aqui, tá? Ela é passada por trás assim, ó, dessa maneira. Ela passa aqui por trás, ela não passa aqui, tá? Essa pecinha aqui, ela é o guia de linha do
enchedor de bobina. Quando eu for mostrar como que enche a bobina nela, você vai ver por que a linha não é passada aqui para costurar. Passamos a linha aqui, agora a gente vai passar ela aqui por dentro do tensor, que fica aqui na parte de dentro. A gente vai passar ela aqui dentro, dessa maneira. Agora a gente vai dar a volta aqui, ó, nessa pecinha azul aqui, ó. A gente vai dar a volta nela lá embaixo. Inclusive nela, se você olhar com atenção, ela tem umas setinhas indicando isso. Então a gente vai passar a linha aqui por dentro do tensor, passa lá embaixo, sobe e passa aqui no estica-fio. Toma bastante cuidado para não esquecer de passar a linha aqui no estica-fio. Depois que a gente passar lá em cima do estica-fio, a gente desce a linha aqui por dentro e a gente vai passar ela lá atrás, ó, nessa parte aqui, tá? Agora é só a gente passar aqui na agulha, né? Antes de passar a linha na agulha, eu vou mostrar para vocês como que é colocada a agulha nessa máquina. Então eu vou estar tirando aqui a agulha. Para tirar a gente vai soltar essa pecinha aqui. Você pode soltar com a mão ou você pode utilizar também uma chavinha de fenda. Retiramos a agulha. A agulha aqui, como vocês podem ver, ela tem esse lado que ele é redondinho, né? E é lisa a parte da frente. E a gente tem o outro lado aqui que ele é chatinho. E aqui ela tem uma cavinha desse mesmo lado que ele é chatinho aqui, ó. Esse lado chatinho com a cavinha, ele vai ficar virado para trás e esse lado aqui liso vai ficar virado para frente, para você. Então a gente vai colocar ela dessa maneira na máquina. Você vai encaixar ela aqui na máquina, aqui no prendedor de agulha. Você vai empurrar até ela topar lá em cima, aí você vem aqui e aperta novamente o prendedor de agulha, tá? Não precisa apertar muito, é somente o suficiente para prender a agulha e ela não cair. Agora sim, a gente vai passar a linha na agulha. Prontinho, a linha já está enfiada. Agora eu vou mostrar para vocês como que coloca a caixa de bobina nessa máquina. A gente precisa tirar esse braço aqui, abrir essa tampinha e a caixa de bobina fica aqui. A gente vai retirar ela, puxando ela dessa maneira. A forma correta de colocar a bobina nela é assim, vou tirar aqui para você ver. Pontinha da linha para o lado direito, a gente vai encaixar aqui dentro da caixa de bobina. Vamos passar aqui nesse cortezinho, puxar até chegar aqui, dessa maneira. Fizemos isso, agora é só a gente encaixar novamente. Esse bracinho aqui, ele encaixa nesse encaixe aqui certinho para cima, tá? Então a gente vai colocar ela, pôr na posição certinha, vamos empurrar até a gente perceber que ela encaixou certinho lá. Agora é só a gente pescar a linha de baixo. A gente vai girar a máquina no sentido que ela costura. Pescamos a linha de baixo, é só puxar as duas pontas da linha todas para cima. Passa embaixo do pezinho, para dentro do pezinho, na verdade, né? Vamos fechar aqui, encaixar novamente aqui essa parte da máquina e prontinho, já está pronto para a gente costurar. Antes da gente costurar na máquina, eu vou mostrar para vocês como que enche a bobina nessa máquina, tá? A gente primeiro vai colocar aqui a bobina no enchedor de bobina. É só a gente encaixar ele aqui direitinho. Encaixou a bobina, nós vamos pegar a linha que nós vamos encher. Eu vou pegar qualquer linha aqui, eu não vou encher ela toda, só para mostrar para vocês como que enche. Vou pegar essa linha preta aqui. A gente vai passar ela aqui, ó, no guia do enchedor e a gente vai dar essa volta aqui, desse jeito, tá? Fizemos isso, é só a gente enrolar a ponta da linha aqui na bobina. E quando a gente empurrar o enchedor aqui no sentido de encher, automaticamente ela já vai liberar o volante, ou seja, quando eu pisar no pedal, ela vai girar somente o enchedor de bobina. Não vou encher tudo, mas depois que você finalizar de encher, é só você puxar a bobina dessa forma, levanta a bobina e agora a máquina vai voltar a girar normalmente. Aí você já vai ter enchido a bobina com a linha que você vai costurar. É bem tranquilo. Antes de costurar na máquina, eu vou mostrar aqui rapidamente para que serve cada uma dessas funções que fica aqui na parte de cima da máquina. Primeiro a gente tem esse
parafuso, digamos assim, que ele serve para aumentar e diminuir a pressão do pezinho da máquina. Ou seja, o pezinho da máquina ele tem uma pressão sobre o tecido e de acordo eu movimento aqui esse parafusinho aqui, eu aumento ou diminuo a pressão do pezinho sobre o tecido. Se vocês quiserem um vídeo que eu fale só sobre isso, explicando direitinho como é que funciona isso aqui, para que serve na prática, deixe nos comentários que eu posso estar gravando para vocês. Essa função aqui é o tensor, tá bom? É a função onde ele aumenta e diminui a tensão da linha para você poder regular o ponto. Então, às vezes o ponto está franzindo, então está embuchando, a regulagem é feita aqui, tá bom? Aqui ele tem duas funções, ele é tanto para centralizar a agulha, como vocês podem ver aqui no meio ela tem uma marcaçãozinha de um pontinho aqui no meio indicando que a agulha nessa posição ela vai ficar no meio. Na posição 0 a agulha ela vai ficar do lado esquerdo e na posição 5 aqui a agulha vai ficar do lado direito. Isso se sua máquina estiver na costura reta, tá? Se ela estiver no zigue-zague ou em algum outro ponto decorativo, essa peça aqui ela já vai servir para você aumentar e diminuir o comprimento desse ponto decorativo. Por exemplo, no zigue-zague, que está até na marcação aqui, no 0 ela não faria o zigue-zague e de acordo eu fosse aumentando aqui, por exemplo, no 1 ela já ia começar a fazer um zigue-zague bem pequenininho, no 2 maior um pouco, no 3, no 4, no 5 ela faria o zigue-zague bem grandão, tá? Na prática eu vou mostrar para vocês depois como é que é isso. E essa peça aqui, ela serve para você aumentar o comprimento do ponto, né? E também para você selecionar os pontos especiais que essa máquina tem, além dos pontos decorativos que estão aqui, para você poder, por exemplo, colocar no S1 ou no S2 para fazer esses outros pontos aqui. Depois na prática eu também vou mostrar para vocês, tá bom? Agora a gente já vai costurar aqui na máquina, mas para a gente poder costurar, antes da gente costurar na verdade, eu preciso mostrar para vocês uma função muito importante nela, que é o seletor de ponto, o local onde a gente vai selecionar o ponto que a gente quer costurar. Como vocês podem ver, ela tem vários pontos aqui que são marcados da letra A até a letra K, né? Então a gente tem o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E aqui também tem outros pontos também que são marcados do A até o K. E o local onde a gente seleciona o ponto, ele fica aqui, nessa rodinha aqui na parte de trás. E aqui a gente observa que está marcando o A, ou seja, vai ser esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto aqui, dependendo da posição que a peça lá em cima tiver. Eu vou mostrar depois para vocês direitinho. Só que se a gente quiser mudar, por exemplo, para o B, a gente vira essa rodinha aqui da máquina e ela mudou para o B. Se eu girar novamente, ela vai para o C e assim sucessivamente, de acordo eu for girando, tá? Quando ela chegar no K, ela vai para a parte de caseado, né? Vou deixar no A aqui e vou mostrar para vocês, porque o A é o primeiro ponto aqui na costura reta. Então vamos fazer aqui a costura reta para vocês verem. Terminamos de costurar, vou mostrar para vocês uma função bem legal que ela tem também, que é a função do corte de linha, que fica aqui na lateral. Então se eu pegar aqui, levantar o tecido, puxei o pano, se eu pegar e passar aqui, ó, ela corta a linha, e aí eu não preciso ficar com a tesoura ali toda hora cortando a linha. Então ela tem essa função também que é bastante legal. Olha só, costura reta aqui de um lado e do outro, para vocês verem. Outra coisa também, o arremate dela fica aqui na parte da frente. É nessa alavanca aqui, e é bem tranquilo também. É só você apertar o arremate dela aqui, ela já... Apertou aqui, ela já vai fazer o retrocesso. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para fazer os pontos decorativos, tá? Então, como eu falei para vocês, essa função da máquina aqui de aumentar e diminuir o comprimento do ponto, além dela fazer essa função de aumentar e diminuir, ela também vai selecionar esses outros pontos aqui, que é o S1 e o S2. Ou seja, se ela tiver apenas na função normal, que é do 0, aqui ó, do 0 até o número 4 aqui, ela vai fazer esses primeiros pontos aqui. Se ela tiver em S1, que
está aqui marcando, ela vai fazer esses outros pontos aqui. E se ela tiver em S2, ela vai fazer esses outros pontos aqui de baixo, tá? Como ela está na função apenas de aumentar e diminuir o comprimento do ponto, ela vai fazer esses pontos. Então, de acordo com tiver selecionado aqui, ela vai fazer o ponto que eu colocar. Então, para ficar bem simples de vocês entenderem, eu vou colocar no B, que é o zigue-zague. Então, eu vou vir aqui, vou girar. Coloquei no B. A partir de agora, ao invés dela fazer a costura reta, ela vai fazer o zigue-zague. E a largura desse zigue-zague, a gente regula aqui. Então, no 0, ela não vai fazer o zigue-zague. E de acordo com for aumentando, a gente vai selecionar o tamanho do zigue-zague que a gente quer que fique, tá? E o comprimento do ponto a gente regula aqui. Então, para o ponto ficar mais estreitinho ou mais comprido, né? Vou deixar aqui no 5 mesmo, para vocês verem. E vou deixar aqui no 3. Aqui é opcional. Você vai ter que ir colocando na posição que você quer até você deixar o ponto do jeito que você quer. Então, vou colocar aqui o retalho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois específico só para ponto decorativo, ensinando direitinho como você regular o ponto decorativo, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, como vocês viram, ela já fez o zigue-zague. Olha só aqui. Costurou o zigue-zague. Belezinha. Então, se eu colocar qualquer número desse aqui agora, ela vai fazer o ponto que está aqui. Então, já para a gente fechar essa parte aqui, eu já vou colocar aqui no I, que é um ponto decorativo bem interessante. Então, vou selecionar aqui o I. Já selecionei o I, ou seja, ela vai fazer esse ponto. Porém, esse ponto aqui, para ficar fechadinho do jeito que está aqui, a gente também tem que fechar o comprimento, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, quase no 0 mesmo, para poder o ponto ficar igualzinho que está aqui. E olha aqui para vocês verem, ela fez justamente aquele ponto decorativo lá, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, caso vocês queiram fazer esses outros pontos aqui, né? A partir do S1 e do S2. Então eu vou escolher um ponto aqui para a gente fazer. A gente vai fazer esse ponto aqui, ó, o C, tá? Como que eu vou colocar ela para fazer esse ponto? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui no C. Tá selecionado o C. Aqui agora, a gente vai precisar selecionar o S1, ou seja, a gente vai vir aqui, ó, do 4, a gente vai diminuir, chegou no 0, a gente vai continuar girando até ela chegar no S1, ou seja, a partir de agora, qualquer ponto que eu selecionar aqui, ela vai fazer essa parte do S1, que são esses pontos. Como ela está no C, ela vai fazer esse ponto aqui. Vou costurar para vocês verem. Como vocês podem ver, ela fez justamente aquele ponto decorativo lá, tá? Ou seja, coloquei no C, ela está no S1, ela fez esse ponto. Se eu quisesse fazer esses outros pontos aqui, agora era só eu selecionar o ponto aqui que ela já iria fazer, porque ela já está em S1. Para fazer os pontos de S2, a gente só vai precisar continuar girando essa peça aqui até chegar em S2, tá? Uma observação importante, chegou em S2, eu não posso voltar para o 4 aqui. Para mim voltar para ele, para a gente fazer esses outros pontos aqui, eu teria que girar no sentido de S1 e depois continuar girando até chegar lá na função de aumentar e diminuir o comprimento do ponto. Vou voltar lá para o S2. A partir de agora que está em S2, o ponto que tiver selecionado aqui vai costurar aqui, tá? Então, não vou costurar para o vídeo não ficar extenso, mas se eu quisesse costurar qualquer um desses pontos, era só eu selecionar. Um outro ponto muito interessante que nessa máquina tem é o ponto flexível. Para que serve esse ponto flexível? Para a gente costurar malha, por exemplo, que é bastante flexível, que estica. Se você simplesmente costurar a costura reta aqui na malha, se você esticar a malha, ela iria estourar. E o ponto flexível ele é justamente para isso não acontecer. Qual que é o ponto flexível? É o A, porém aqui de S1 ou de S2, ele vai fazer o ponto flexível. Então vou colocar aqui no S1, vou colocar o A, e agora ela vai fazer o ponto flexível. Vou pegar um pedaço de malha para vocês verem. Importante a gente colocar aqui no meio novamente, né?
voltar como estava, para poder funcionar direitinho, como estava antes, né? Eu vou costurar aqui na malha, como vocês podem ver, essa malha estica bastante. Esse ponto ele leva o pano para frente e para trás mesmo, porque ele costura 2 vezes no mesmo lugar, né? Na verdade acaba se tornando 3 vezes no mesmo lugar. E ele vai fazer justamente esse reforço para que a máquina não estoure quando a gente esticar a malha. Esse ponto aqui ele é bastante interessante justamente por isso, tá? E olha só como vocês podem ver, uma costura reta normal, só que olha só, eu consigo esticar aqui, ó, e ela não estoura, tá? Se eu simplesmente colocasse aqui na costura reta normal, ó, colocar aqui na costura reta normal, tá no ar, vai fazer a costura reta, ela iria estourar. Vou costurar aqui rapidinho para vocês verem. Tá a costura reta normal aqui do lado, ó. Se eu esticar aqui, ó, estourou. Olha só, estourou aqui embaixo. Agora o outro que tá do lado, ó, posso esticar, que ele não estoura, tá? Então é bastante legal também essa opção de ponto reto flexível que essa máquina tem. E é isso, acredito que eu mostrei aí todas as funções, como usar tudo direitinho nessa máquina, tá? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E agora eu vou falar a minha opinião a respeito dessa máquina, se eu recomendo ou não, para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo, beleza? Então continue no vídeo para você saber a minha opinião a respeito dessa máquina. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou falar a minha opinião sobre essa máquina, tá? Ó, lembrando que opinião é uma coisa muito individual. Eu tô falando a minha opinião técnica de uma pessoa que pega essa máquina para consertar de vez em quando, então eu vou falar a minha opinião nesse requisito, tá? Se você não concordar, deixa nos comentários aí, a gente vai estar vendo os comentários de todo mundo, beleza? Primeira coisa, ela é uma máquina muito versátil, né? Então ela tem uma grande variedade de pontos. Então às vezes para quem está buscando uma máquina bem versátil, que vai fazer vários pontos decorativos ali no dia a dia mesmo, quando ela for fazer as suas peças ou costurar, ela vai ajudar, tá? Agora tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar para você. Essa máquina, ela não é uma máquina muito robusta no sentido de aguentar o tranco, digamos assim, para ser bem grosseiro nas palavras, assim, na forma de falar. Ela é uma máquina um pouco mais frágil, não significa assim que ela é muito frágil, estraga por qualquer coisa, não. Ela não é feita para costurar coisas pesadas ou para você forçar muito ela. Ou seja, se você está procurando uma máquina, você quer fazer aquelas costuras de jeans, costurar essas coisas mais grossas, ou então quer ficar o dia inteiro costurando nela, essa máquina ela não vai aguentar, tá? Eu já tenho que ser bem sincero, isso é a minha opinião. É uma máquina que ela é até um pouco leve, a vantagem dela é essa questão dela ser versátil, ela tem muito ponto decorativo. Para você ter ideia, na faixa de valor dela hoje, você não encontra de outra marca uma máquina que vai ter essa quantidade de ponto decorativo que essa máquina tem. Porém, tem esse lado, que ela não é uma máquina que ela vai aguentar aquele tranco. Então, ou seja, se você quer uma maquininha para ter em casa, um concertinho, uma hora ou outra, fazer seus pontos decorativos, fazer suas costurinhas ali, beleza. Agora você já quer uma máquina que você vai forçar ela, você já está ciente que você vai forçar essa máquina, não vai na Eugene Genio Plus, que você pode ter dor de cabeça no futuro, tá? E assim, gente, qualquer máquina doméstica ela não foi feita para aguentar o tranco, para realmente trabalhar bastante. Tem muita gente que trabalha com máquina doméstica. Se você souber respeitar o limite da sua máquina, tudo bem, você vai ter uma máquina que não vai te dar dor de cabeça. Agora, se você forçar demais, independente da máquina doméstica, ela vai começar a dar problema. Começou a forçar muito, precisa produzir muito, já vai na industrial, que aí não tem erro, tá? Então essa é a minha opinião a respeito dessa máquina. Comente aí se você concorda ou não, se você não concorda, deixe nos comentários também. E se você quer saber mais sobre essa máquina, alguma outra função aí, que talvez a gente passou bem rápido aqui no vídeo para não ficar muito longo, deixa nos comentários, quem sabe eu posso fazer um vídeo específico sobre cada função, ensinando direitinho, bem mais completo sobre cada função dela, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você gostou, já deixa o like que vai nos ajudar demais. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus. Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura?
E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo, descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânicos. Faça como vários alunos meus já fizeram. Se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição.